Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Vamos lá para mais uma aula de biologia. Semana passada, nós estudamos que existem seres unicelulares e seres pluricelulares. Estudamos a diferença entre seres eucariontes e seres procariontes. Vimos as estruturas básicas de uma célula, que são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que as células eucariontes, elas não possuem apenas essas estruturas. Essas são estruturas básicas de todas as células, comuns a todas as células. As células eucariontes, elas possuem organelas, que são como se fossem órgãos, que elas possuem funções dentro da célula, tá? Elas realizam atividades essenciais para o funcionamento de todas as células. Isso a gente está falando, a gente pode falar de nós, seres humanos, dos animais no geral, das plantas, dos fungos, certo? E hoje nós vamos ver quais são essas organelas. Eu vou apresentar aqui para vocês uma imagem e vou explicando cada uma dessas organelas. Então, temos aqui, nós estamos na segunda semana do PET 1, e vamos ver hoje as organelas. O nome organelas, ele vem de órgãos mesmo. Assim como nós temos os nossos pulmões, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, que fazem funções no nosso corpo, as organelas são órgãozinhos muito pequenos que estão dentro das células fazendo essas funções, tá? Então, as organelas, elas são compostas por membranas dentro delas, membranas internas, e cada uma tem uma forma e uma função diferente. Vamos ver aqui. A gente vai começar pela mitocôndria. A mitocôndria, são esses bastonetes azuis aqui. Nós temos algumas mitocôndrias dentro das nossas células. Elas são organelas muito complexas. E elas só estão presentes em seres eucariontes. Como a gente viu na semana passada, por exemplo, as bactérias, que são seres procariontes, as bactérias, elas não têm mitocôndria. Qual que é a função da mitocôndria? Ela produz a maior parte de energia da célula, que é, na verdade, feita pela respiração celular. Como que ela faz isso? A mitocôndria usa o oxigênio e a glicose oferecido pela célula. Então, a célula inteira oferece para a mitocôndria oxigênio e glicose. Essa mitocôndria transforma essas duas substâncias, o oxigênio e a glicose, em ATP, que é uma molécula de energia, e ela devolve para a célula, porque a célula, assim como nós precisamos de energia para sobreviver, as células também precisam, né, consequentemente. Então, essa energia que a célula precisa, que nós temos, né, de um modo geral, vem a partir da mitocôndria. Depois a gente tem aqui os lisossomos, são estruturas bem pequenininhas, mas não menos importantes. Esses lisossomos, eles são formados aqui nessa outra estrutura que chama complexo de Golgi, ou aparelho golgiense, vocês podem ver de várias nomenclaturas, mas é a mesma estrutura. Então, esses lisossomos são formados aqui no complexo de Golgi, e eles têm a função de degradação, né, de digestão de partículas que vêm do meio exterior para dentro da célula. Eles fazem isso por um processo que chama fagocitose. Essa fagocitose é como se os lisossomos englobassem as partículas que vêm do meio exterior para dentro da célula. Depois a gente tem aqui, ó, os centríolos, são esses bastõezinhos laranjas aqui. Essa é uma foto, uma imagem meramente ilustrativa, tá? As nossas células, elas, na verdade, não possuem coloração. Elas têm coloração quando algum corante, quando a gente coloca um corante lá na lâmina para conseguir enxergar aquela célula no microscópio, tá? Então, o que o centríolo faz? Esses laranjinhas aqui. Eles auxiliam, ajudam na hora da divisão celular, que é a mitose e meiose.
eles possuem uma capacidade de duplicação durante o ciclo de divisão celular. Além disso, eles auxiliam na formação dos cílios e flagelos de alguns tipos de células. Tá? Por exemplo, os espermatozoides, né, as células reprodutoras dos homens possuem flagelo, então o centríolo ele auxilia na hora dessa formação. Tá? Nós vamos ver mitose e meiose mais para frente, eu vou explicar, vai ter uma aula só sobre isso para vocês. Depois daqui, a gente tem os cromossomos, que estão lá no nosso núcleo, e eles têm a função de carregar as nossas características hereditárias, as características que a gente recebe do pai, da mãe, que veio da avó, também do avô paterno, enfim, todas essas características, elas estão armazenadas aqui nos nossos cromossomos. Depois aqui, nós temos o nucleolo, que ele produz o RNA ribossômico. Nós também vamos ver isso mais para frente. E ele auxilia na produção desse RNA. Para que serve o RNA? Na hora da divisão celular, da mitose e da meiose, o RNA, ele está ali participando, ele é uma fita também de material genético. O nucleolo, ele também armazena ele coordena os processos de reprodução celular e ele faz a síntese de proteína. O que é a síntese de proteína? Ele produz proteína. O nucleolo é essa bolinha laranja amarelinha aqui. O próxima estrutura, organela que a gente vai ver. Nós temos aqui o complexo de Golgi, que eu falei para vocês, que é onde é feito o lisossomo. O complexo de Golgi, ele tem uma função de processar as substâncias pelo retículo endoplasmático rugoso. Nós vamos ver ele daqui a pouco também. Tá? Ele tem duas faces. Uma face que chama cis, ela recebe vesículas com proteínas do retículo endoplasmático e ela modifica essas substâncias, essas proteínas. E ela tem uma outra face que a gente chama de face trans, que ela tem proteínas empacotadas numas membranas, em vesículas membranosas. Vocês estão vendo aqui, vocês podem perceber que ela é cheia de voltinha aqui o complexo de Golgi. Isso daqui é a face trans que a gente chama, tá? Depois nós temos os vacúolos, também são estruturas bem pequenininhas aqui. Eles têm uma formazinha oval, né, esférica, como um círculo aqui. E ele armazena substâncias que estão relacionadas na célula com nutrição e excreção. Do mesmo jeito que nós, seres humanos, precisamos nos nutrir de alimentos e a gente tem as excretas, né? A gente tem a excreção daquilo que a gente não precisa mais, a célula também faz isso. E quem é responsável por isso, por essa excreção e nutrição, são os vacúolos. Depois a gente tem um núcleo no geral, né? O núcleo, ele regula as reações químicas e ele armazena as informações genéticas lá dos cromossomos, né? Que são os cromossomos que a gente, como eu havia falado para vocês, a gente herda do nosso pai, da nossa mãe. Então, tá tudo armazenado dentro do núcleo. Agora a gente chega numa outra parte, que são os dois tipos de retículo endoplasmático, que são muito importantes também. Então, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que ele é responsável por produzir e transportar proteínas que estão associadas lá nos ribossomos, que a gente vai falar também. E ele tem uma aparência áspera, por isso que a gente chama ele de retículo endoplasmático rugoso. Tem um outro retículo, que é o retículo endoplasmático liso, que ele participa da produção de moléculas de lipídios. Lipídio são moléculas de gordura, a gente poderia dizer assim, e que compõem a membrana. A membrana, a gente vai falar dela aqui também já já. Nós já vimos na semana passada, né? A membrana, na verdade, é aquela que envolve toda a célula. Ela protege a célula, mas já que a gente fala dela de novo. Depois tem os ribossomos, são pequenas granulações. Aqui a gente pode ver no citoplasma da célula,
e ele atua na produção de proteína também. Se vocês se lembrarem da aula passada, as bactérias também possuem ribossomos, porque elas também fazem proteínas. A gente fala síntese de proteínas. Para que serve isso? Serve para auxiliar em todos os processos que a célula vai desempenhar ao longo da sua vida útil. Nós temos aqui também a vesícula, que ela não está aparecendo aqui para vocês, mas ela transporta substâncias de dentro para fora da célula, tá? Então, como é que faz para isso acontecer? Elas estão ligadas à membrana plasmática, porque, se vocês lembrarem ainda da aula passada, a membrana plasmática é o que libera entrada e saída de substâncias da célula. Nós temos o citoplasma, que é um líquido, né, um líquido viscoso na parte interna da célula. Ela que armazena as substâncias, todas as substâncias que são produzidas, proteínas, lipídios, água, todas essas proteínas que existem dentro da célula, elas ficam no citoplasma. E ela também produz algumas moléculas que ajudam nas estruturas da própria célula, tá? Além disso, a maior função do citoplasma é armazenar aqui todas essas organelas que a gente tem visto por aqui, certo? E, por último, como nós já vimos, falei bastante para vocês da membrana plasmática, ela é uma delimitação, né, do conteúdo de dentro, né, intracelular e extracelular, que está aqui fora. Ela dá uma proteção para a célula, para essas estruturas que a gente tem dentro da célula. Imagina que ela a membrana plasmática, ela é como se fosse o porteiro da célula, e ela, além de ser o porteiro, ela é o guarda, o vigia, porque ela vai proteger a célula de tudo o que tiver de fora no meio extracelular. E ela faz aquela permeabilidade seletiva que eu havia falado para vocês, né? O controle de entrada e saída. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Daqui a pouco eu vou enviar o link para vocês, o link de atividades, e qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.